Oi, aqui é a Ju e eu vim trazer para vocês o vídeo sobre as comprinhas no sebo que eu estava prometendo para vocês. E é muito legal, eu amo sebo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma seleção, não chega perto, né, dos sebos de São Paulo, da quantidade de sebos em São Paulo, mas eu acho que a gente tem, inclusive, sebos que estão abrindo aqui no Rio de Janeiro. Então eu acho que tá rolando aí um movimento de bairro, sabe, assim, de trazer umas livrarias sebos que misturam novos e usados com um cafezinho. Então, assim, tá sendo muito legal conhecer esses novos lugares. Todos eles a gente acha alguma coisa que a gente geralmente não precisa, né? Mas a gente adora. E os livreiros são ótimos, independente de ser muito limpinho, muito organizado. Eu acho que é um ambiente aconchegante, tem uma sensação de caça ao tesouro, assim, meio que Indiana Jones. Você acha que sempre tá faltando olhar, que você não viu alguma coisa, então fica aquela emoção, assim. Detalhe, um relato totalmente de uma pessoa bibliômana, né? Assim. Mas é aqui nesse entorno de onde eu moro, né? Fica Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Catete, centro da cidade. Então, mais ou menos um em cada lugar, assim. Vou começar com o sebo milenar, que é o Beta de Aquários, e eu fui lá para procurar especificamente um livro, e essa peregrinação de sebos se deve a uma visita ilustre que eu tive aqui em casa durante o mês de janeiro, né, bastante tempo, que a minha namorada, que é a Day Araújo, ela tem um canal incrível chamado Antológico Books, e eu acho que vocês deveriam checar. Todo mundo que me segue deve estar no canal dela, porque realmente é um canal muito bom que tá aí, da velha guarda, né, espontânea, não tem edição, e assim, livros fora do óbvio, né, fora desse hype, com comentários muito relevantes, assim, e bem-humorados, que é o que eu gosto mais também. E eu sou coruja mesmo, porque o canal é realmente muito bom, vou colocar aqui embaixo. Quem por um acaso não conhece, não deixe de visitar lá. O sebo Beta de Aquários, ele fica na Rua Buarque de Macedo, aqui no Catete. Para quem não é do Rio de Janeiro, eu vou tentar falar mais ou menos os endereços para vocês poderem se localizar. Ele fica perto ali do centro da cidade também, entre aqui o centro e esses bairros que vai, né, Flamengo, Largo do Machado, Laranjeiras, Catete, Glória, centro da cidade. É uma viagem pelo Rio que vale muito a pena. E aí, eu tenho muito interesse no Jesus histórico, muito interesse, assim, eu acho que a gente tem uma formação cristã, às vezes nem sendo cristão, nem se identificando como cristão, ou sendo ateu, ou enfim, qualquer coisa, nossa cultura é formada numa base cristã, né? E esse cristianismo é formado também por uma autoproclamada ortodoxia cristã, assim, que escolheu, fez uma seleção aí de textos que entram nesse cânone, né? Que são as ditas Sagradas Escrituras, esse Novo Testamento, que é a Boa Nova, né? Então, na realidade, que personagem é esse Jesus? O que é o Jesus histórico? O que é o Jesus da fé, assim? Então, eu tive um professor de História Antiga na UFRJ, quando eu estudei lá no século passado, que agora é uma das maiores sumidades de Jesus histórico aqui no Brasil e talvez no mundo, que é o Chevitarese, e ele tem um Instagram muito ativo, dá vários cursos, vale muito a pena, também vou tentar colocar aqui embaixo, e são assuntos que me interessam muito, né, assim, essa formação, esse personagem, o que a gente pode tirar dele, sabendo que essa construção desse cânone é muito interessante, porque não é feito de uma maneira cronológica com que eles foram escritos, então é como se você visse, por exemplo, eu vi isso num vídeo de uma orientanda do Chevitarese chamada Juliana Cavalcante, que ela fala que é como se você visse os filmes do Guerra nas Estrelas como foram lançados, né? E não na ordem em que a história aconteceu. Então você fica sem saber direito. Você já começa com o Luke meio adulto e já quem é o pai, quem não é, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso que é a Bíblia. Então, acho que vale a pena a gente se aprofundar nesse tema. E a Day estava relendo um livro sobre Jesus histórico chamado Zelota, que é a vida e época de Jesus de Nazaré. E aí eu fui lá no Beta, que eu sabia que eu ia encontrar lá esse livro, tem uma seção de religião, e aí esse livro aqui eu comecei a ler, e também é de alguém que teve um contato com a religião, e por esse contato, por esse estudo maior, acaba, enfim, se afastando um pouco da religião e vendo o Jesus histórico, que é totalmente diferente do que a gente vê o Jesus da fé. Tem que ver de uma maneira científica, né? E essa é a parte mais difícil de você lidar. Eu acho que é um tema que você tem que ter muita coragem, né, de tratar. É um livro muito interessante, é um livro que tem uma fluidez, apesar de que ele é escrito aparentemente de uma maneira bem
fidedigna aos estudos que têm sido feitos sobre Jesus histórico, e ao mesmo tempo ele tem uma fluidez, ele não é um texto duro, não é um texto acadêmico duro, né? Pelo contrário, é um texto altamente viciante, assim. Então eu indico muito, eu não acabei de ler, estou lendo, porque eu estou fazendo uma certa piriguetagem literária, então as partes de Jesus histórico e cristianismo, história do cristianismo, eu acabo lendo junto com outros livros. Então eu indico muito, um preço super bom, tem outro lá, inclusive. E eu sou muito fã do Alberto Mussa, eu já fiz um vídeo aqui dele, que foi sobre a primeira história do mundo. Eu indico muito esse autor brasileiro, porque ele tem um compêndio mítico da história de cada centenário da cidade do Rio de Janeiro com um crime, né? Então é uma história de detetive misturada com a história da criação da cidade, como a cidade vai se desenvolvendo, e o Mussa traz essas origens, essa interação entre os povos originários, né? Os portugueses, os escravizados e enfim, como esse Rio de Janeiro vai se desenvolvendo nessa mixórdia de sincretismos e religiões e hábitos, e é muito bacana. E eu encontrei esse livro dele, que é o Movimento Pendular, que eu ainda não tinha. Então, assim, para quem não conhece o Mussa, vale muito a pena começar com a primeira história do mundo, que é o primeiro livro desse compêndio, que é sobre o primeiro assassinato registrado na história da cidade do Rio de Janeiro. Então, como eu já li todos, esse aqui não li, lerei, estou muito interessada nele. Isso foi no Beta, né? E aí, no Berinjela, que é no centro da cidade, que vale mega a pena, porque do lado dele tem a livraria Leonardo da Vinci, que é dentro de você desce numa galeria ali perto do Largo da Carioca, e é um sebo muito, muito bom, sabe? Que tem um pessoal que trabalha lá muito simpático, é um sebo agradável, é organizado. Tem aquelas pilhas de livros que fazem parte, eu acho que a gente gosta dessa desordem aconchegante, mas eu também achei lá um livro que tem a ver muito com essa ideia e com esse meu interesse pelo Jesus histórico, que é o História de Deus, né, da Karen Armstrong. Ficou meio confusa, a Karen Armstrong, e é um livro que estava assim com um preço muito bom. O livro, o preço que eles têm marcado aqui, você põe pela metade, e eles tem um jogo bacana lá, se você comprar mais, etc. Eles têm umas feirinhas, que eles põem os livros do lado de fora, vale a pena tomar um café na Da Vinci, e do outro lado da rua, dentro da galeria, tem o Berinjela, assim, que tem uma seleção muito boa, e esse livro aqui também é, assim, muito bom. A Karen Armstrong, ela tem um jeito de falar sobre as coisas também de uma maneira muito mais acessível, e eu só comecei, não li, são comprinhas de sebo, estão acontecendo, e eu só comecei a ler o inicinho e tô achando muito bom mesmo. A Dai também leu esse livro e em português, então ele tem disponível em português. Por um acaso tinha inglês, estava num preço melhor do que o português, eu comprei. Isso é no centro da cidade. E aí tem uns sebos mais novos por aqui. Um deles é o Jacaré. O Jacaré tem um Instagram super ativo, que eles também colocam muitos livros lá com preço, você compra no direct e tal. E ele é numa galeria na Rua das Laranjeiras, mais ou menos perto ali do Largo do Machado, né? Daquela praça central do Largo do Machado, dentro de uma galeriazinha. E aí eles têm umas caixas que são uns saldões, assim 3 por 10, uma coisa assim. Ou sei lá, R$10, não me lembro direito. Mas eu achei esse livro aqui, que é uma biografia do Stefan Zweig, né? E eu sou muito interessada, eu sou muito fascinada por essa pessoa, pelo Stefan Zweig. Tem uma casa dele lá em Petrópolis que você consegue visitar. Ela não tem muita coisa, é a casa, enfim, é uma casa, né? Uma casa pequena e tal, mas tem a carta de suicídio dele, então é muito. Tem a máscara mortuária, assim, eu acho surreal, de creepy, máscaras mortuárias, mas você vê, assim, a cara da pessoa. Tem a do Getúlio também aqui no Palácio do Catete, eu acho isso, assim, um hábito, uma coisa estranhíssima, mas tem lá. Tem os livros dele, tem a época que ele passou no Brasil, e é algo que, assim, me deixa muito. Eu acho que a Autobiografia do Mundo de Ontem, que é o livro dele, que é meio que um retrato de uma época, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas ele foi publicado pela Zahar, e é um livro muito tocante no sentido de que você vê que quando ele escreve esse livro e ele traz de volta, por exemplo, a participação, a forma como os judeus daquela região, enfim,
contribuíram para a cultura daquela maneira, como a cultura era importante para eles e de que maneira o mundo se volta então contra essas pessoas de uma maneira tão agressiva, né, como foi a questão da Segunda Guerra e como esse movimento do antissemitismo acontece, né, e aconteceu, como é que isso foi acontecendo e como é que ele foi uma das pessoas que consegue ilustrar da melhor maneira, eu acho, esses judeus dentro desses países que depois vão aprisioná-los e mandá-los para os campos de concentração e extermínio. E o Diniz, que foi alguém que faz parte da criação desse museu e tinha esse contato com a obra do Stefan Zweig, fez esse livro aqui. E você entende, acho que aos poucos, o desencantamento que ele teve, a perda de sentido que o Zweig teve, eu não sei se eu acho que é Zweig, né? Teve com esse caminhar. E no Brasil, eu acho que selou isso, porque eu acho que ele vai para um país que ele acha tão alegre, tão, enfim, como é que eu posso dizer, acolhedor, e aí ele chega aqui, por exemplo, em Petrópolis, que tinha uma das maiores vindas de alemães aqui fora do Rio Grande do Sul, e eles tinham um partido nazista lá, tem uma foto, né, de um encontro nazista dentro do teatro do Dom Pedro II, o teatro que era Dom Pedro II. Então é algo muito triste e você percebe o desencantamento dele com o mundo, a perda de sentido que vai levar ao suicídio dele. Eu ouvi dizer que esta biografia não é boa, mas de qualquer maneira estava no saldo da Livraria Jacaré e eu comprei. Vamos ver. Esse eu nem comecei, nem piriguetei ainda nele. E abri um sebo novo, que na verdade quando eu falei com a moça, ai que bacana que abriu um sebo novo, ela falou, tem 2 anos. Eu falei assim, desculpa, mas assim, a minha vida é tão atribulada que eu não tinha conseguido ir. Chama Casa 11, Sebo e Livraria. Tem novos e usados, é também dentro de uma galeria na Rua das Laranjeiras, só que mais pra cima, né, mais subindo assim em direção ao Cosme Velho. Eu até peguei aí o marcador de livro e eu encontrei 2 coisas que eu gostei muito. Tem aqui eu gosto muito de guia de museu. E eu não sei se vocês tiveram oportunidade já de conhecer o Museu Casa da Era. Eu sou totalmente fascinada por uma personagem histórica, né? Enfim, chamada Eufrásia Teixeira Leite, que foi uma mulher que essa casa é da Eufrásia, era dos pais da Eufrásia, eles morrem muito cedo, a Eufrásia fica com a irmã, e a Eufrásia, ela resolve assumir os negócios do pai, que era um comendador de café, ele era um intermediador entre os fazendeiros e essa exportação de café. Então ele era muito rico, só que ela consegue quadruplicar a riqueza da família. Ela vai morar em Paris sozinha, porque a família queria casá-la, né, para poder dar essa domesticada nela, e ela foge com a desculpa que vai visitar Paris e nunca mais volta praticamente, volta pontualmente assim para o Brasil. Ela fica muito desgostosa com as coisas aqui do Brasil e ela começa a investir na bolsa. Ela tem mais de 300 tipos diferentes de investimento na bolsa, e ela a irmã, a Chiquinha, e ela foi amante do Joaquim Nabuco, foi noiva do Joaquim Nabuco, né? Então, assim, tem uma história muito interessante, ninguém sabe o que aconteceu, porque eles ficaram noivos, romperam o noivado, e ela nunca mais casou, nunca teve filho. Toda essa fortuna que ela tinha, ela doou para a Santa Casa de Misericórdia de Vassouras, e isso foi, enfim, várias escolas, o nome dela, praça, seja lá. E a casa, que eu gosto muito de Museu Casa, que tem os móveis, tal qual os moradores os utilizavam, então assim, é muito legal. E aí eu comprei esse livretinho aqui com a história da casa, e tá aberta a visitação, enfim, é muito bacana. Vassouras, quem não conhece, vale muito a pena conhecer o Museu Casa da Era e essas fazendas de café da região, que estão até virando hotéis, etc. E lá eu também achei o Noites no Sertão, Noites do Sertão, do João Guimarães Rosa. Por causa da leitura do Grande Sertão Veredas, eu tô apaixonada. Esse livro eu não tinha, não li ainda, mas quando terminar Grande Sertão, lerei o resto da obra, porque eu tô fascinada pelo Guimarães Rosa, né? Vocês sabem disso, eu já falei no último vídeo. Então, e eles têm umas bolinhas de preço, são preços bem bacanas, é um lugar super legal, tem uma livreira que conversa com você, te serve uma aguinha, um café. Vale muito a pena conhecer o Sebo Casa 11. Laranjeiras. Abriu aqui no Flamengo, na Senador Vergueiro, o Alento também, que é um outro sebo, que também de novos e usados, e tem um café. Você entra lá, você sente um cheirinho de café maravilhoso. E lá tem também, tá aqui ó, Livraria Alento,
Rua Senador Vergueiro. E eu gosto dos usados, então toda vez que eu encontro algum livro da Regine Pernoud, que é uma francesa que escreve muito sobre a Idade Média, todos os livros dela, são poucos, são publicados no Brasil, muitos publicados em Portugal, caríssimos. Os de Idade Média dela, então, estão esgotadíssimos. E essa é de publicações Europa-América, bem antiguinho. As Origens da Burguesia, vale lembrar que o que a Regine Pernoud trata é bem essa galera historiadora francesa, que toda a história se resume à Europa, principalmente à França, à Alemanha, enfim, Itália, assim. Só acontece ali. A Idade Média, a época moderna, Renascimento, né? Enfim, é uma crítica que os historiadores fazem, obviamente, porque você tem esse período do mundo acontecendo coisas no resto do mundo inteiro que não são colocadas como Idade Média. Você vai estudar a Idade Média, você estuda uma Idade Média europeia, né? Principalmente, você não chega nem... Até a questão do Jesus histórico, até quando você começa a estudar o Jesus histórico, você vê que, assim, é Oriente, né? Você tem cristianismos plurais aí acontecendo em várias regiões dali do Egito, sabe? Norte da África. Então, toda aquela questão ali que a gente simplesmente transforma aí esse Jesus num europeu aí de olhos azuis, né? É muito curioso, assim, enfim. E aí eu comprei esse aqui, também nem abri ainda, mas toda vez que eu vejo um livro dela eu faço questão de comprar. E comprei o Homens em Tempos Sombrios, da Hannah Arendt, que eu acho que a Hannah Arendt, ela tem uma visão de mundo datada, obviamente, mas com reflexões muito importantes, até com, enfim, em questão da própria... questão judaica mesmo, principalmente, e a questão da banalização do mal, assim. Então, eu acho que ela se coloca num lugar de analisar como essas pessoas reagem, como essas pessoas vão lidar em tempos sombrios com a humanidade, né? O que vai acontecer com a humanidade. Então, eu gosto muito das reflexões dela, e ela consegue causar incômodos tanto aos próprios judeus, que além, como, enfim, aos não-judeus, porque ela questiona muito essa questão do que é bom, do que é mal, né? Aquelas pessoas que foram coniventes, porque, vejam bem, assim, é muita tolice a gente achar que ninguém sabia, né, dos campos de concentração e extermínio, quando até o Papa estava ciente disso. Então, a participação popular nisso, né, como a gente teve, até a gente chama que é o golpe da ditadura militar do Brasil, que é um golpe civil-militar apoiado pelas pessoas, pelos civis. Então, assim, não acontece, né, um golpe sem ter o apoio dos civis. Então, é sempre muito interessante a gente pensar o que leva a isso. E a Hannah Arendt faz esse tipo de análise muito bem. O Eichmann em Jerusalém é um livro muito bom, que a Dai fala no canal dela, inclusive, num vídeo maravilhoso. E procurem esse vídeo. E eu comprei esse aqui para ver o que era, né, para sacar um pouco melhor qual era a proposta dela, falando, são vários artigos diferentes, falando sobre vários homens aí nesses tempos sombrios. Muito legal, eu gosto muito da Hannah Arendt. E aí, por fim, mas não menos importante, em Botafogo tem um sebo chamado Baratos da Ribeiro. Ele era Baratos da Ribeiro porque ele era na Barata Ribeiro, em Copacabana, mas acabou mudando para Botafogo. E é uma casa agora, uma casinha muito legal, climatizada, tudo é divididinho, desorganizado no sentido assim, né, aquela coisa de pilhas de livros, com o que eu já falei, mas a gente gosta e, enfim, vamos nessa sempre, porque livros são coisas que nos abraçam, né, então a gente gosta dessa maluquice de sebo. E o Baratos da Ribeiro é um sebo simpaticíssimo, lembrando, tem ar-condicionado, né, então eles fazem eventos lá, fazem shows e também vendem LPs, assim, então é muito bacana, assim, é um sebo que eu gosto muito de visitar em Botafogo. Eu vou colocar o endereço, não me lembro a rua, mas, enfim, é muito bom. E lá eu encontrei algumas coisas interessantes. Eu sou muito fã da Júlia Lopes de Almeida, eu gosto muito do livro dela, A Falência, a gente leu no Leia Mulheres, é um livraço, e aí eu encontrei esse aqui, chamado A Silveirinha, e já comprei imediatamente. São preços muito bons, já falei, né, não sei se eu falei, mas enfim, eles têm preços muito legais lá. E aí, comprei esse aqui em português, a Dai leu em inglês e falou, caramba, tem em português e essa edição muito antiga e tal. Então eu comprei porque foi super indicado, A Casa da Alegria, por exemplo, que a gente tem agora, que é uma tradução da Júlia Agna também, que comentou que foi um livro muito bom. Então eu comprei para poder checar um pouco da Edith Wharton, que eu acho que deve ser muito interessante mesmo.
Tem uma autora brasileira chamada Luísa Valente, que escreve muitos livros sobre a questão também do Holocausto, enfim. E esse A Praça em Antuérpia também é sobre esse assunto, e acho que ele mistura passado e presente. Eu gosto da escrita dela. Eu li... Tô tentando me lembrar, não consigo me lembrar o livro que eu li, mas eu vou botar aqui embaixo, gente, que eu não consigo me lembrar. E aí eu encontrei esse que eu não li, comprei, também nem comecei, então me interessa ler mais livros de autores brasileiros, enfim, sobre temas talvez que não sejam temas que aconteçam aqui, mas que tenham interesse para mim, como a questão da Segunda Guerra. E aí eu encontrei esse livro aqui, que chama Arqueologia de Madalena, escrito por uma arqueóloga brasileira chamada Fernanda de Camargo Moro. E nesta mesma toada do Jesus histórico, eu gosto de descobrir o que é arqueologia, porque nos estudos do Jesus histórico, não existe o estudo do Jesus histórico sem arqueologia, né? Sem o braço da arqueologia. Você descobre muitas coisas, eu poderia falar mais sobre isso aqui, eu não sei se vocês se interessam, mas é com a arqueologia que a gente vai descobrir que algumas passagens bíblicas, né, trazem incongruências, interpolações, enfim, textos que são adicionados depois, posteriormente, pelo movimento de Jesus sem Jesus, né, que é o que o Chevetarese chama, que são aqueles que escrevem sobre Jesus sem ter estado com Jesus, né, são pessoas que não tiveram contato, nem Paulo, né, também não. Então, assim, a Bíblia é escrita por pessoas que não tiveram esse contato e ouviram histórias, porque na verdade era história oral mesmo, a tradição era contar e a forma como você coloca no papel é outra. E aí precisou-se fazer alguns ajustes, né, nesse texto, assim, por várias razões. Isso aí não é minha especialidade, mas é uma curiosidade minha. Mas a questão da relação com o Império Romano tem toda a participação aí, porque esses textos vão ser reunidos e colocados já num momento em que império vira igreja, igreja vira império, né? Então muda totalmente o discurso, que era um discurso lá desse cristianismo mais primitivo. Portanto, isso aqui é sobre a história de Madalena. Eu não sei se é bom, realmente não sei te dizer, mas quando eu ler eu vou contar pra vocês. E a última coisa foi um livro que eu achei lá também, que é o Pá de Cal, novinho, né, do Gustavo Ávila, né, que fez o Sorriso da Hiena. Eu li o Sorriso da Hiena, eu gosto, eu acho que ele escreve bem essa coisa do suspense, da narrativa meio policial, assim, essa coisa que você não consegue, é um page turner, assim, você não consegue parar de ler. E esse aqui é o último livro dele e eu comprei pra checar. E vamos ver, também não li aí, também nem abri, porque não dá, né, porque aí tem um nível, tem um limite a piriguetagem, né, tem um limite. Então foi isso, eu acho que eu falei um pouco sobre cada um desses livros, sobre cada um desses sebos, vale muito a pena visitar, separem regiões, passem nas livrarias também, porque do lado do Sebos Barato da Ribeiro tem a Livraria Travessa, ali tem os cinemas ali com uns filmes diferentes, então vale muito a pena passear um dia em Botafogo, depois passear outro dia no centro da cidade, porque tem uns sebos bem bacanas também ali na região do Real Gabinete Português de Leitura, na praça onde tem o IFIX ali, né, perto da Rua dos Andradas, tem a Academia do Saber, tem um monte de coisa legal. Então eu indico que esse roteiro de peregrinação dos sebos, para quem gosta de livro e caça ao tesouro, eu indico demais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se ficou confuso, pode mandar mensagem aqui embaixo, que eu sempre respondo. E obrigada, até a próxima.